Fala, família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias neste início de sexta-feira. Eu não vim te fazer aquela pergunta maldosa: sextou, bebê? Não, longe disso. Mas é claro que neste dia 21/3/2025 eu venho aqui para poder te manter atualizado com as últimas informações do Vasco da Gama, porque nesta novela mexicana aparece mais um antagonista, porque enfim a 777/ACAP, declarou ou pelo menos revelou quem vai ser o seu representante nesse imbróglio jurídico, para ver quem vai ter o controle da SAF do Vasco da Gama. E é claro que eu vou trazer aqui um craque, porque eu não vou conseguir explicar isso tudo com tanta maestria como o Danilo Dantesco, lá do Expresso 1923, que vai te deixar a par de tudo. Mas quando os caras mandam um representante com o nome Chapiro, é o Chapo, meu irmão. É claro que nós aqui vamos resenhar, mas o Danilo, mesmo de forma ali bem didática, vai tratar o assunto com seriedade. Você vai saber quais serão os próximos passos de mais uma briga na justiça que parece que nunca terá fim. Vamos falar muito aqui também do Vasco da Gama, porque amanhã teremos mais um jogo treino contra o Boa Vista. Vamos falar de toda essa preparação já visando o Campeonato Brasileiro e também a Sul-Americana. Vamos falar sobre o mês que o Vasco vai ter essa maratona. Agora o GE vai trazer a notícia também detalhando. Vamos falar sobre essa questão de refletores em São Januário, aonde já estão mudando a estrutura, porque contra o Santos vai ser o evento teste. Vou te trazer mais detalhes dessa notícia. Vamos falar sobre a renovação do Ryan. Mais uma vez, o staff do jogador veio se pronunciando ali, dizendo que está muito próximo de acontecer. Eu vou te trazer os últimos detalhes e vamos falar também do Atlético, que tentou contratar o Manuel Capasso, que não quis sair. Inclusive, vamos falar que tanto a Taça Libertadores como a Sul-Americana estará em exposição no domingo. Vou te falar onde é o endereço, vai que você quer ali com seu filho e tal, para ver as taças. Vou te falar onde será e ainda vamos trazer aqui uma notícia sobre renovação de patrocínio Vasco. O Vasco e pelo menos ali a Betfair estão alinhando os próximos passos para aumentar esse vínculo. E também sobre o Cruzeiro, né? Porque não tem interesse no Léo subir nota, mas já estão assediando um outro goleiro, esse aí de fora do Brasil. Já já eu volto com muitas, mas muitas informações, porque até o futsal conseguiu um patrocinador. Meu irmão, a galera aí tá trabalhando. Vinheta. Voltamos aqui, Leonardo Canal, na torcida vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 105 mil inscritos, 990, alguma coisa assim, sabe? Tá faltando acho que menos de 10 pra gente bater 105, eu falei 105 não, somos 104.900 e alguma coisa, quase 990 ou 995, a última vez que eu vi, acho que faltava 10 ou 11 inscritos para a gente bater a marca de 105 mil inscritos. Se você gostar do nosso trabalho e ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações para vocês que estão aqui, ó, para ver, não pediu like no vídeo de manhã e aí caiu de novo aqui o nosso engajamento. Tudo porque nós tomamos um strike aí da Conmebol e, cara, é o seu like que vai indicar esse vídeo, vai notificar esse vídeo para mais vascaínos. Então, se você gosta do meu trabalho, vamos tentar bater 3 mil likes. Para tudo agora, você começou a ver o vídeo, pô, não custa nada, cara, vai estar me ajudando a beça, porque eu tentei fazer aqui uma parada que eu não sabia, que não poderia fazer, que era exibir o sorteio da Conmebol Sul-Americana, e por isso minha live foi derrubada, eu tomei uma notificação e aí nosso engajamento caiu, mas se você deixar o seu like, com certeza vai me ajudar a gente voltar aqui ao normal. Bom, para não ficar somente aqui nos meus pedidos, eu também aqui tocando a bola, ó, tá vendo lá, ó?
Vamos aqui, lá ele, né, tocando a bola, não pegou muito bem não, mas vamos lá. Vamos aqui para a primeira informação, porque o Cruzeiro agora, segundo informações, eu tive que cornetar, né, porque já eles vão emitir uma outra nota aí desmentindo que tem interesse em algum goleiro, porque não tem mais essa questão de contratação. Mas o goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians e atual Nottingham Forest, está no radar do Cruzeiro. Não há negociação em andamento, mas a Raposa tem um jogador na mira, caso decida avançar na contratação de mais um goleiro. Ah, porra, vai te catar, né, meu irmão? Mas não, que nada, eles não têm nada com ninguém. Patrocínio oficial. A Olay, eu acho que é Olay, Bet, não conheço, tá? Mas se está ajudando o Vasco, vai lá e ajude o Vasco através dessa nova bet. Para quem gosta de se divertir com apostas esportivas, tá aqui um novo patrocinador do futsal do Vasco. Agora é patrocinadora oficial do Vasco Futsal. Sejam bem-vindos, que seja uma parceria de muito sucesso. Ou seja, o futsal do Vasco conseguindo uma bela parceria. Vamos ver, né, se eles conseguem aí melhorar esse elenco do futsal e até bater campeão brasileiro, porque fizeram uma bela campanha, né? Início de projeto, estão reestruturando o futsal e também os esportes amadores. Eu achei que foi um belíssimo trabalho lá do Edu Cassiano, juntamente com a rapaziada do futsal. E, pô, você tem um patrocínio numa competição que não é tão valorizada, que não tem tanta visibilidade, é muito importante. Em falar em patrocínio, o Betfair e o Vasco estão em processo de renovação. O contrato de patrocínio master da Betfair com o Vasco é válido até o dia 31 de dezembro de 2025. No entanto, o contrato assinado em maio de 2024 com a 777 inclui uma cláusula que permite ao Vasco a renovação por mais 2 temporadas, caso a equipe assim deseje. Essa fonte vem lá do estagiário do Vasco, que teve repercutindo esta informação. Então, quer dizer, parece que o Vasco já está começando a encaminhar, deve estar tentando melhorar aí o modelo de negócio. E em falar em melhorar, será que dá para melhorar um pouco aí a nossa sala de troféu, Vascão? Taças da Copa Sul-Americana e da Libertadores estarão expostas em shopping no Rio de Janeiro. As taças mais cobiçadas das Américas estão em exposição, ou vão estar em exposição, no domingo no Shopping Tijuca, na Zona Norte, tudo a ver com o Vasco, fala a verdade, do Rio de Janeiro, no próximo domingo, dia 23. O botafoguense Pedro Certezas e o lateral Leonardo Moura vão estar no local para apresentar os troféus. Durante a exposição, vai haver sorteio de brindes aos moldes do sorteio de grupos da Sul-Americana e também da Taça Libertadores, também da Copa Libertadores. Enfim, então para você que tiver interesse, nós vamos aqui ainda continuar te mantendo informado qual o horário que vai rolar aqui, no caso, esse evento. Eu tô até pensando em levar o meu filho lá, o Estevão, para poder ver as taças, né? Inclusive o Vasco tem as duas, mas aqui ainda não era essa Sul-Americana, né? Nós temos lá a Mercosul, que é a mesma coisa. Para a gente poder seguir, ó, exclusivo NTV. Refletores de São Januário serão ajustados por pedido dos próprios jogadores. A Conmebol ainda não fez a sua visita padrão aos clubes que vão participar das competições sul-americanas. A entidade responsável pela realização dos torneios costuma avaliar o gramado, arquibancadas e refletores. O Vasco tinha uma estratégia de esperar a modernização com o potencial construtivo e um contrato com uma empresa que pretendia investir. Ou seja, o Vasco já tinha tudo ali mais ou menos modelado para quando entrasse o dinheiro do potencial, para que vai reformar ou modernizar a iluminação se já entraria a reforma. Então o Vasco estava esperando. Como isso parece que não vai acontecer agora, o Vasco, por vontade própria, através do Pedrinho, que também já estava incomodado, e o termo citado quando nós tivemos essa informação
foi que o Pedrinho ou alguém da diretoria falou assim: nós vamos acabar com esse aspecto de boate que é São Januário, porque realmente a iluminação é muito precária e São Januário fica todo escuro em dia de jogos. Parece que agora vai melhorar e eu estou torcendo para isso. E para isso, bom, não querendo ser redundante, mas o Vasco vai gastar R$500 mil para poder vir com uma nova iluminação. E lá o Atenção Vascaínos trouxe até duas imagens importantes, já dessa mudança que está sendo realizada nas torres de iluminação do Vasco da Gama. Inclusive que eu fico aqui, ó, nessas cabinezinhas aqui, ó. Tá vendo essas cabinezinhas aqui, ó? Que tem um sol para cada um? É, meu irmão. É ali que nós estamos, papito. Eu devo ter nessa daqui, ó, que é bem pequenininha, meu irmão. Vou te falar um negócio, que aperto. De vez em quando eu tenho um privilégio de ficar nessa daqui, ó, aonde tá o mouse. Bom, pelo menos era a cabine da Rádio Globo. Contudo, voltando para cá, aquilo que interessa, essas imagens que são exclusivas lá do Atenção Vascaínos, e você vê que a galera já começou a mexer na torre de iluminação, e eu espero muito, sabe, que com essa modernização melhore o aspecto de São Januário, principalmente das arquibancadas. Eu acho que tem que ter uma atenção, porque, pô, às vezes a torcida do Vasco faz uma festa linda, mas quando você se depara com a iluminação, porra, não dá, galera. Pra gente poder seguir, staff de Rayan garante que só falta a assinatura do jogador. O Vasco está prestes a anunciar a renovação de contrato do atacante Rayan, considerado uma das peças fundamentais do time. O atual vínculo termina no final do ano e a contratação da renovação está praticamente fechada, segundo o staff do atleta. O clube busca valorizar o jogador para negociá-lo com um time da Europa, visando lucrar com o jovem talento. Então, falta muito pouco para isso acontecer. Agora, o que parece que vai demorar é a saída do Capasso, galera. Atlético expõe interesse em Capasso, que não deseja jogar a Série B. O Atlético, um clube mineiro recentemente promovido à Série B, manifestou interesse na contratação do zagueiro argentino Manuel Capasso. A intenção do clube era obter o jogador por meio de um empréstimo, mas o Vasco prontamente rejeitou a proposta, uma vez que Capasso não deseja atuar na Série B. E para a gente poder seguir, Vasco terá mês agitado com 9 jogos, 4 viagens e pouco descanso. Veja o calendário. Bom, para você que tiver interesse em saber sobre essa correria do Vasco, está aqui. Dia 30/3, São Januário, Vasco e Santos. Dia 2/4, na verdade, não é Vasco e Melgar, não. É Melgar, porque ele botou tudo aqui o Vasco na frente, beleza, mas tá botando aqui do lado aqui, ó, fora, pela Sul-Americana. Esse jogo será às 19 horas de uma quarta-feira. Vasco joga fora de casa, 5 ou 6 de abril, Vasco e Corinthians, pela segunda rodada do Brasileiro, jogo fora. Dia 9/4, Vasco e Porto Cabedelo, Sul-Americana, esse jogo será em casa. 12 ou 13 ou 14 de abril, Vasco e Sport, pela terceira rodada do Brasileiro, casa. Dia 16 ou 17 de abril, Vasco e Ceará, fora. Dia 19 ou 20, ou até mesmo 21 de abril, Vasco e Império do Mal, o Vasco é o mandante. Dia 22/4, em casa também, São Januário, o Vasco enfrenta o Lanús pela Sul-Americana. E dia 26, 27 ou 28/4, Vasco e Cruzeiro fora. Então, quer dizer, esses jogos aqui, os jogos que cercam pelo menos o mês de abril, com vários confrontos em casa, fora de casa, viagens. Porra, Vasco vai lá pro Castelão, é como se fosse jogar a Sul-Americana, porque é longe, é uma distância considerável de avião, mas nada se compara, por enquanto aqui, jogar contra o Melgar lá em Arequipa, no estádio lá do Melgar, porque são mais de 11 horas de voo. Bom, não sei se é fretado, se não é, mas eu sei que os jogadores terão que embarcar
e ali fazer, no caso, essas viagens. Não tem pra onde correr, paizão. Vai começar a brincadeira e eu tô gostando, tá? Porque, olha só, isso aqui... Só um minuto. Vou pegar o remédio aqui da glicose, tá no chão. Isso aqui, galera, parece que não é brincadeira, é verdade. O Vasco estava tentando fazer um jogo, treino, o último confronto do Vasco, antes de enfrentar o Santos, contra um time mais qualificado. Não conseguiu Botafogo nem Guarani, e aí parece que conseguiu Boa Vista, porque segundo o canal Atenção Vascaínos, lá no seu X oficial, o Vasco fará mais um jogo na manhã deste sábado no CT Moacir Barbosa, e o time irá enfrentar o Boa Vista. Porra que vem um Boa Vista, meu irmão. A forma que será feita a partida não foi informada. Será a segunda oportunidade para o técnico Fábio Carille testar a equipe antes da estreia no Brasileiro. Eu não sei se aí é teste não, mas tudo bem. No fim de semana passado, o Vasco disputou um jogo treino no CT Moacir Barbosa contra o Maricá e venceu por 4-2 barra. O time titular perdeu para o Maricá. Eu não vou passar pano para isso. Não adianta. Em 4 tempos de 30 minutos. E também não estou falando que aqui o canal, ou pelo menos a página que divulgou, está passando pano. Só estou tentando lembrar a vocês que nesses períodos eles só estão informando como é que foi o modelo de treinamento. Mas eu estou acrescentando que nesse modelo, 2 tempos de 30 com o time titular, o Vasco perdeu de 2-1 para o poderoso Maricá. Só quero ver coisa diferente. Não quer o Boa Vista? Ganhe o jogo. Eu sei que muito jogador não vai botar o pé, não vai colocar a mesma intensidade porque não quer ficar de fora, porque semana que vem praticamente já é Vasco e Santos dentro de São Januário. Então o Vasco vem se preparando para isso. Tá aqui mais fotos do treinamento do dia de hoje. Amanhã o treino é fechado, a imprensa não estará lá, a não ser que o Vasco convide alguns veículos, mas isso dali meio que na surdina, né? Porque se a galera souber também, reclama para poder acompanhar esse jogo treino, o que eu não acredito que irá acontecer, tá bom? Mas aí quer dizer, e dentro desse jogo treino o Vasco vai começar já, de repente, ou nós vamos ter um desenho, se o Carille vai repetir o mesmo time que foi contra o Maricá, ou se virar já com algumas mudanças. Vamos ver até a questão do Adson. Dizem que o Adson vai ter de 15 a 20 minutos já nesse jogo treino. E para a gente poder seguir, parece que um que está ficando também em forma para poder enfrentar o Vasco é o menino Ney. Então, no dia 30, a molecada que vai gostar. Minha mulher já está aqui me alugando, porque a mulher quer ver o Ney, quero ver o Coutinho. Eu acho que não vai ser diferente. Eu acho que para essa estreia do brasileiro, eu ia falar carioca, do brasileiro, eu acho que será artigo de luxo, ingressos em São Januário. Mas tá aí, né? O menino Ney, tudo indica, retornará contra o Vasco da Gama. E parece também que quem quer retornar, meu irmão, é a 777. Hoje era o prazo final para a 777 atender o desembargador que pediu para eles trazerem quem está representando a 777 nesta ação, aonde eles tentam derrubar a liminar do Vasco, que hoje dá o controle da SAF ao Vasco Associativo. Pois bem, segundo aqui o dantesco exclusivo do Expresso 1923, a 777 Carioca peticionou no agravo que vai reformar a liminar concedida ao Vasco da Gama. Na petição juntam nova procuração assinada por Marque Shapiro. Olha só, essa procuração ela está assinada por Marque Shapiro, acompanhada de declaração do tabelião americano, e alegam que o Vasco tenta tumultuar o feito, ou seja, agora aparece no cenário o Marques, o Chapo não, para com isso, o Marque Shapiro. E o detalhe disso tudo é que agora o dantesco irá explicar, e tudo indica que nós vamos para mais uma briga jurídica, que vão aí ter mais algumas liminares, mas o dantesco com maestria, ele vai trazer todo esse cenário. Eu saio de cena agora, eu não preciso mais aparecer,
e ele vai trazer aqui categoricamente como serão os próximos desdobramentos. Mas a pergunta que não quer calar, meu amigo dantesco, quem é Mark Shapiro? E aí, meus amigos do Na Torcida Vascaínos, como é que vocês estão? Danilo na área, como é que tá esse climinha pré-brasileirão? O Vasco que volta a jogar dia 30 de março contra o Santos do Neymar em São Januário, mas a gente acha que vai ter aquela molezinha, né, Léo? Aquela pauta tranquila, na paz, nada. Sextou com notícias da 777, da Vasco SAF, na Justiça, meu Deus do céu. O Léo pediu e eu, claro, atendo com o maior prazer. Um abraço ao Léo e todo mundo do Na Torcida Vascaínos. Galera, a 777, não sei se vocês estavam sabendo, foi dado um prazo para eles pelo desembargador César Cury, falando o seguinte: 777, antes de eu julgar esse teu agravo, que quer retomar o poder da SAF do Vasco e tirar Pedrinho do poder, você pode dizer quem assina essa procuração dada para o advogado? Por quê? A procuração, que é um termo normal que você passa para um advogado, que você constitui um advogado, é dada, se você é CPF, pessoa física, pela sua assinatura, que bate, óbvio, com seus dados e com a sua documento original. Agora, se você é uma empresa, um CNPJ, você tem alguém que representa aquela empresa, que tem poderes para passar a um advogado. É isso que significa um instrumento de procuração. Vale para a pessoa física, como eu disse, e vale para a pessoa jurídica. No caso, a 777 Carioca tem que passar poderes para os advogados dela, aqui no Rio, no Brasil, que seja, para apresentarem contestação, agravo de instrumento, petição, blá, 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 blá. O desembargador César Cury, através de uma manifestação do Vasco da Gama, da associação, olhou a procuração e falou: ué, mas quem é esse tal de Mark Shapiro? O dono da 777 Carioca, ou até da 777 Partners, não era Steve Pasco e Josh Vander? Quem é Mark Shapiro? Perguntou. Mark Shapiro passou poderes para o advogado aqui no Brasil, mas o juiz quer saber quem é Mark Shapiro, que poderes ele tem, quem passou poderes para Mark Shapiro. E esse prazo estava para bater hoje, de ontem para hoje, né? 5 dias úteis a partir da publicação. Começa a contar um dia depois da publicação. E aí a 777 se manifestou, juntou uma petição, primeiro falando que o Vasco Associativo quer tumultuar, que todo mundo sabe que lá de 10 atrás que os advogados estão constituídos, que é uma forma de causar um tumulto, um problema no processo, que não tem motivo. Porém, todavia, entretanto, juntaram um novo documento, uma nova procuração, novamente, Mark Shapiro passando poderes. Mas o detalhe, eles em momento algum demonstraram quem é Mark Shapiro, por que ele está passando poderes para o advogado. Eles simplesmente falaram o seguinte: Mark Shapiro foi diante a um tabelião no Texas, Estados Unidos, e o tabelião atestou que ele tem poderes para transmitir ao advogado no Brasil, sendo ele um representante da 777 Carioca. Só um parêntese, Mark Shapiro, se você jogar no Google, é fácil, ele é um dos sócios, um dos top players da B. Riley Financial. B. Riley é um escritório que trabalha com empresas de assessoramento. Vai lá tentar corrigir os problemas que estão acontecendo numa empresa, está dando perrengue, tanto financeiro quanto judicial, a B. Riley vai lá. Vocês já ouviram falar também do Moelis, o escritório de Chicago, que o Pedrinho estava um momento trocando ideia. Bom, Mark Shapiro, alguém deu poder para ele atuar, mas esses documentos
aqui no Brasil não foram apresentados. E o sinal de alerta da associação do Vasco já começa a cantar de galo. O Vasco provavelmente deve manifestar dizendo, ué, ok, tabelião lá do Texas, tem fé pública, legal, mas estamos no Brasil. A legislação brasileira, o mínimo que a gente precisa saber é quem deu poderes para Mark Shapiro. Quem passou poderes para Bill Riley, para o Mark Shapiro em questão, para ele coordenar a 777 Carioca. E tá tudo bem, né? Mas eu acho que esse é o pulo do gato, a estratégia jurídica da associação para dizer que a 777, na realidade, é uma cortina de fumaça, uma empresa que, na realidade, é administrada, tocada, o que seja, pela ACAP. E aí, no momento que a ACAP entra, pode-se dizer que o Vasco, em momento algum, fez contrato com a ACAP, né? Fez contrato com a 777 Partners, que criou a 777 Carioca para poder atuar aqui no Brasil, fazer transferência, pagamentos, etc. Ué, temos uma grande interrogação aí. A ACAP não quer aparecer nos documentos do processo? Não quer dizer quem está tocando? Mark Shapiro pode ter poderes, mas apresentar documentação aí já é demais? E como o desembargador César Cury vai reagir a isso? Vai marcar uma data para julgamento e lá no julgamento, não aceita esses documentos, tchau e benção? Ou já desde primeira não marca julgamento nenhum, não aceita a documentação e diz que o agravo se perdeu o mérito? Caraca! Será que vai rolar isso? Ou ele aceita os argumentos da 777 Carioca? 3 perguntas, 3 questionamentos que apenas um homem pode responder, desembargador César Cury. E a gente vai ficar sabendo aqui nas cenas dos próximos capítulos. Léo, tamo junto? Qualquer novidade eu apareço, mas fica a pergunta: quem é Mark Shapiro na fila do pão? Valeu, tamo junto. Abraço.